E aí, galera, bom dia! Eu sou a Tatiane, acadêmica de medicina. Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. A proposta desse projeto de extensão é conversar sobre temas importantes relacionados à saúde da mulher, de forma compreensível, descontraída, levando informação a toda a comunidade interessada. Nesse episódio, vamos receber uma convidada especial, Estefânia Costa. Ela trabalha na URGS, na Secretaria de Relações Internacionais, ela é graduada na UCPEL em Relações Públicas e Publicidade, fez mestrado na URGS em Comunicação. Além disso, ela é mãe do Gael, que tem 3 aninhos, e também da Serena, que tem apenas 1 aninho de idade. O assunto de hoje é sobre gestação na pandemia. Hoje trouxemos o relato pessoal de uma gestante que vivenciou a sua gestação em meio a esse momento tão peculiar que a população mundial está vivenciando, que é a pandemia do Covid. Vamos conhecer a nossa convidada, entender um pouquinho sobre o que mudou na vida dela e da sua família com essa experiência. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda, Estefânia. Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, é um prazer te receber aqui hoje. Igualmente, eu estou bem feliz de estar aqui. Vamos lá, então, vamos começar. Conta pra gente como foi a sua primeira gestação há 3 anos atrás, sem a pandemia. O Gael teve chá de bebê? Sim, o Gael teve tudo. O Gael foi planejado, né? A gente se mudou quando eu engravidei e a gente foi para um prédio muito bacana que tinha um salão de festas muito legal e demos na verdade nem foi um chá, a gente fez uma super festa na real. E tinha mais de 80 pessoas até as 4 da manhã, música, cerveja, tudo foi. Que saudade dessa época, né? Em que a gente aglomerava assim. Sim, foi festa pro Gael e para toda a família, né, Estefânia? Sim, foi um festão, tinha muita gente. Foi mais do que o esperado, assim, com relação a chá de bebê, sabe? A gente teve uma gestação super tranquila, normal, né? Era a minha primeira gestação, tudo era novidade, né? A gente conseguia ter muito apoio, assim, dos amigos mais experientes, todo mundo muito na volta durante a gestação. E a Serena, a gestação dela também foi planejada? Eu gosto de dizer que a da Serena não foi planejada, mas não foi evitada. Porque nós queríamos, assim, eu principalmente sempre falei que queria muito ter 2 filhos, né? E o meu marido apoiava e tal, mas a gente pretendia deixar para tentar engravidar em 2020. E acabei engravidando em 2019. Então eu brinco, não foi planejada, mas não foi de toda evitada também. E qual foi o período que você esteve grávida durante a pandemia? Foi, na verdade, grávida na pandemia, eu estava no último trimestre já. A Serena nasceu no dia 22 de março, de 37 semanas e 6 dias. Né? No início de 2020 já se falava na Covid, já tínhamos medo de que chegasse ao Brasil, né? Tanto que chegou ali naquele início de ano mesmo. Lembro até de estar entre amigos, assim, no chá da Serena, né? E todo mundo já com medo do que viria a ser, a minha obstetra também com medo de termos que adiantar o parto, alguma coisa assim, em virtude da ocupação dos hospitais. Já se iniciava, né, um temor na população. Sim, exatamente. Já estávamos começando a nos preparar para terminar de gestar e começar a criar a Serena sem todo o apoio que a gente imaginava. Foi uma época difícil, até diria assim, ali o mês de fevereiro, início de março, quando ela estava quase nascendo, aquele medo constante. A gente não conhecia tanto ainda, né, sobre o que era a doença, como ia acontecer no Brasil. Chegou a ter cuidados durante a gravidez contra o Covid? Pode nos falar quais foram? Não necessariamente, porque a Serena ela nasceu na primeira semana do isolamento no Brasil. Então, ainda não se falava assim usar máscara, tantos cuidados com higiene, embora a gente já tivesse, né? Ainda não se falava tanto sobre isso, assim. Até lembro de a neura que eu brinco com álcool em gel, com lavar as mãos, tudo ter começado ali quando já faltava uma semana mais ou menos para ela nascer. Coincidiu a semana que ela nasceu com a primeira semana que fecharam as escolinhas. Então, o nosso outro filho, né, de uma hora para outra não tinha mais escolinha. A gente, mesmo que a escolinha reabrisse, a gente tinha medo de levá-lo por causa da pandemia. E a Serena ainda sem nenhuma vacina, nada. Então, foram várias coincidências ali, assim, ela nasceu na semana que começou o isolamento no Brasil. E pelo teu ponto de vista, quais foram as diferenças, assim, de ter uma gestação dentro e uma fora da pandemia?
Ai, todas. Eu posso falar melhor sobre ter um puerpério, né? Dentro e fora da pandemia, assim. Já que ela nasceu quando a pandemia de fato tinha se instaurado, assim, no Brasil. Com o Gael, a gente tinha uma rede de apoio incrível. Tinha muita gente que nos ajudava, vários amigos, padrinhos e familiares que vinham para nossa casa, ficavam conosco, a minha mãe, a minha sogra, o meu irmão, a minha cunhada, as pessoas na volta ajudando, né? E a minha rede de apoio toda mobilizada para tudo que fosse necessário. A gente podia ter faxineira, podia ter doméstica. Quando a Serena nasceu, nós tínhamos contratado uma doméstica nova fazia um mês. E na semana seguinte a gente já teve que dispensá-la, porque ela pegava 2 ônibus para vir para nossa casa, né? Tinha minha mãe que tinha vindo para nos ajudar com a bebê, tem mais de 60 anos, não poderia ser muito exposta ao vírus. Ainda não conhecíamos e nem tínhamos ideia de como ia se disseminar no Brasil, enfim, em Porto Alegre. E aí a gente se viu mal, assim, né? Com uma criança que na época ainda ia fazer 2 anos, recém ia fazer 2 anos, e mais uma bebezinha em casa, sem poder contar com muita gente para nos ajudar, sabe? Acho que essa foi a principal diferença, assim. E o que você sentiu mais falta nessa última gravidez? Paz. Eu tive uma gestação com excesso de líquido amniótico, né? Com polidrâmio. Então já era uma gestação estressante. E com certeza eu senti muita falta de viver de forma mais tranquila essa gestação, porque tudo isso, esse estresse já do polidrâmio, e fazer exame daqui, exame dali, até a miniocentese eu fiz porque era muito excessivo o polidrâmio. Era. E a médica dizia que, enfim, poderia ser sem causa alguma, mas que também poderia ser causado por exemplo, algumas síndromes. Então já tinha sido uma gestação estressante, com muitos exames, muitos ultrassons, acompanhamento do líquido e tal, que culminou com a pandemia, né? Com o início da pandemia ao final. Então o que eu sinto falta, assim, quando eu comparo, foi que eu vivi tão tranquila a primeira, e depois a segunda teve que ser tão angustiante, assim, sabe? E conta pra gente, assim, quais foram os teus principais medos e as principais incertezas? Ah, eu tinha muito medo. O pior medo de todos, vou te dizer, foi de pegar a Covid e ter que ficar longe dos meus filhos. Esse é o medo que eu tenho até hoje, de me contaminar e ter que ficar afastada deles muitos dias, assim. E claro que quanto mais a Serena cresce, mais esse medo diminui, né? Porque embora ela ainda mame, é mais tranquilo, tudo, mas no início eu pensava, tá, e como é que eu vou ficar 15 dias sem amamentar? Vou ficar longe dela? Ah, pode amamentar com Covid, mas de certa forma eu vou estar colocando ela em risco. Eu acho que esse foi o principal medo, além do medo, lógico, né, de me contaminar, ser internada, morrer, ficar mais tempo longe, enfim. Medos de mãe, né? Sim, sim. E como foi o parto em relação ao acompanhante e às visitas? Ah, isso foi uma diferença bem relevante e surpreendente ao mesmo tempo. Quando o Gael nasceu, teve um dia, ali pelo segundo dia, né? O quarto era privativo, então não tinha limite para o número de visitantes no quarto. E de repente eu olho e tinha umas 8 pessoas dentro do quarto, sabe? Além de nós e da minha mãe que estava nos ajudando e da minha sogra. E é estressante pro bebê, enfim, é estressante até pra gente que tá ali em recuperação ainda do parto, né? Quando foi nascer a Serena, o hospital avisou que não teria aquele momento em que dão o banho no bebê com o público ali do outro lado do vidro, que estava tudo fechado, que não podia entrar nenhum acompanhante acima de 60 anos. Logo, a minha mãe e a minha sogra já estavam descartadas, né? E que tinha que ser eleito um único acompanhante para a gestante e para o bebê que ia entrar e só ia sair no último dia, não podia sair do hospital para nada. Então, claro, foi o meu marido. De início, as mães, lógico, ficaram muito chateadas, nós também, né? Porque existia a preocupação de o nosso filho, que ainda tinha 1 ano e 11 meses, ficar chateado de estar longe da gente e meu marido não poder vir, né, ficar com ele em casa. Mas foi muito surpreendente, porque a gente adorou. Eu me recuperei muito mais rápido. Eu tomei o primeiro banho pós-parto mais tranquila. Aquela angústia toda de, será que a Serena tem alguma coisa? Porque do polidrâmio foi passando depois do primeiro dia no hospital, já tinham feito os exames nela, ela não tinha nada. E a gente conseguiu, assim, curtir a dois
sabe? Aquele momento, assim, e demos muito valor àquela tranquilidade do quarto vazio, só nós. Foi no Moinhos de Vento, então os quartos privativos têm uma vista divina para o pôr do sol do Guaíba, e a gente ficava os dois bem quietos, assim, sabe? Ouvindo uma musiquinha, eu amamentando, vendo o pôr do sol. No fim, foi um medo que se transformou numa coisa muito agradável, sabe? Foi bem legal. E você teve ajuda no pós-parto? Sim, o que que aconteceu? Outra mudança muito relevante, assim, totalmente determinada pela pandemia. Como eu te falei, a gente teve a Serena e não podia mais ter a rede de apoio toda com a qual a gente contava. Ao mesmo tempo, a gente não visualizava como fazer para distrair o Gael dentro de casa, sem escolinha, e ao mesmo tempo, só entre dois, cuidar da Serena. Aí o que que nós fizemos? Nós fomos para Pelotas, que é onde moram as nossas mães, né, minha sogra e minha mãe. Fomos assim, meio que por tempo indeterminado. Pensamos, a gente vai para lá, fica na casa da minha mãe. Elas moram a 1 quadra de distância, né? Aí nós pensamos, a gente vai, fica lá e vai vendo como as coisas se sucedem. Na época, Pelotas tinha bem menos casos que Porto Alegre, os hospitais bem mais tranquilos também. E acabou que a gente ficou 1 ano. Hoje, exatamente hoje, faria 1 ano que a gente estaria em Pelotas. Nós voltamos agora no dia 21 de abril para Porto Alegre. E conta pra gente em relação aos teus familiares, assim, se após o parto demorou muito para todos conhecerem a Serena, como é que foi? Na verdade, quem conheceu mesmo a Serena, assim, de cara, foram só as nossas mães e irmãos, né? O meu irmão mora aqui em Porto, então ele conheceu, mas ainda assim, ele e a esposa, eles iam na porta lá de casa. Poucas vezes ele entrou mesmo e ficou com a Serena só na primeira semana. Depois, quando a gente vinha a Porto Alegre, ele ia só na porta e espiava de longe, assim. Tem uma diferença relevante que foi o meu sogro. Com o Gael, ele acompanhou todo o primeiro ano do Gael muito de perto, vinham para nossa casa tudo. Só que o meu sogro é diabético e ele tá muito isolado, sempre esteve, já tomou as 2 doses da vacina e ainda assim se mantém isolado. E ele nunca chegou a pegar a Serena no colo, conviver com a Serena mesmo, nunca. Eles mandaram fazer aquele plástico que enfia os braços e tal, para colocar na porta da casa dele, e ele pegou a Serena umas 2 vezes no colo dessa forma, e algumas vezes eles foram no portão da nossa casa e a viram de longe, assim. E foi só, ele não conviveu com ela. Sim, uma situação bem diferente, né, Estefânia? E claro, né, primos, por exemplo, toda a minha principal rede de amigos está em Pelotas e só 2 amigas minhas ao longo desse 1 ano viram a Serena. E não chegaram a pegar no colo nada, viram da porta da casa da minha mãe só. E mais ninguém, não encontrei ninguém. A gente ia só da minha mãe até a minha sogra e da minha sogra até a minha mãe. Sim, essa pandemia trouxe um afastamento, assim, que foi o desenvolvimento da Serena e ela não poder ter sido acompanhada e ter as companhias que ela teria se tivesse nascido num momento sem a pandemia, né? Com certeza, tem um ganho e um prejuízo, né? Assim, acho que a convivência, tanto com o Gael quanto com a Serena, nesse período, foi muito rica, muito rica. Vimos eles fazerem coisas pela primeira vez que provavelmente não veríamos da mesma forma sem a pandemia, porque ela estaria na escolinha, eu estaria trabalhando presencial, meu marido também, né? Mas tem também uma preocupação, assim, que é a questão da socialização, né? A gente já nota na Serena a diferença com relação ao Gael, que foi para a escolinha desde cedo. Assim como a gente nota nele a carência de encontrar amigos. Às vezes ele vai em pracinhas, coisas aqui, e quando tem uma criança ele fica assim, ele fala: mamãe, mamãe, tem uma criança, olha! Sabe, parece que é um alienígena quase. E qual foi o sentimento que ficou desse período, Estefânia, na tua vida? Eu acho que eu sou muito otimista, né? Tenho dificuldade de olhar só como uma coisa ruim, né? Tem muita coisa, inclusive, desse ano que nós passamos em Pelotas, que eu vou sentir muita saudade, sabe? Se não fosse a Covid, nós não teríamos possibilitado, por exemplo, às avós, às tias, aos familiares mais próximos, essa convivência, né? De familiar aqui em Porto Alegre só mora o meu irmão. Da família do meu marido também não tem ninguém. Então, essa convivência que a gente acabou tendo com eles ao longo desse ano foi muito bonita, assim, foi muito bonito ver o carinho, o apego dos nossos filhos
pelas avós, por exemplo, né? Então eu não consigo pensar assim que eu vou levar só coisas ruins. Eu acho que eu quando lembro desse ano, eu só consigo pensar nessas coisas boas. Mas acho que tudo é um aprendizado, né? A gente aprendeu principalmente a ser mais resiliente. Acho que eu e o Bruno, a gente fez isso muito bem, sabe? Ao longo desse tempo, que foi ir revendo as decisões e tentando tomar o rumo certo de acordo com o cenário que se apresentava. E que ainda se apresenta, né? Infelizmente não acabou e a gente acha ainda que tá longe de terminar. Mas a gente vai lembrar como uma época muito difícil, de muita resiliência, mas também de muito colo, assim. A gente foi muito acolhido, né, por todas as pessoas que estão à volta, assim, né, e que criam as crianças junto conosco. Estefânia, eu gostaria muito de agradecer a tua participação. Eu queria dizer assim que foi um relato muito importante, muito interessante pra gente. A gente fica emocionado ouvindo uma história assim. Então, foi um prazer enorme te receber aqui. Muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Um beijo grande. Até a próxima. Tchau, tchau.